Você aí, com certeza já ouviu falar do Titanic. Muito provavelmente já deve ter lido sobre ou até mesmo assistido ao filme. Mas será que esse trágico acidente podia ter sido evitado? A resposta é sim, ele poderia ter sido evitado. Há teorias que envolvem esse trágico naufrágio, né? É claro. Então hoje eu trago para vocês os 10 fatos sobre o Titanic. Bora comigo! Fala aí, seu curioso e curiosa, tudo na paz? Aqui quem fala é o Aislan. Galera, o Titanic foi um navio transatlântico britânico operado pela White Star Line, construído na cidade de Belfast, lá na Irlanda do Norte, no ano de 1909. Foi uma embarcação que custou 7 milhões e meio de dólares, que por sinal valia muita grana naquela época. Ele afundou após a colisão com um iceberg, ocupando assim o lugar da única embarcação que afundou por causa de um acidente desse tipo. Bom galera, sem mais delongas, fica comigo até o final desse vídeo porque você vai se amarrar nesses 10 fatos que envolvem o Titanic. Bora comigo! 30 segundos poderiam ter evitado o naufrágio. Bom galera, caso o capitão do navio, Edward Smith, tivesse avisado a tripulação sobre o iceberg que estava à frente pelo menos uns 30 segundos antes do que realmente aconteceu, essa grande tragédia muito provavelmente não teria acontecido. Além do cara demorar pra caramba pra avisar daquele negócio gigantesco no meio do mar, ao perceberem que iam se arrebentar no meio do iceberg, eles tiveram a genialidade, né, de manter o navio em velocidade máxima. Os caras estavam literalmente tinindo, voando a todo vapor. E isso, galera, fez com que a colisão acontecesse de forma mais rápida. E é claro que isso foi de fato um baita problema, né, galera? Porque se os caras tivessem diminuído a velocidade do navio, né, e tentado contornar a situação, seria possível ter evitado uma das maiores tragédias da história. Não tinha nenhum marinheiro supervisionando a frente do navio. Bom, galera, durante a viagem era para ter um marinheiro responsável pela frente do navio. E eu nem preciso falar que o cara não estava lá no momento do acidente, né? Como se isso não fosse suficiente, os binóculos que deveriam ser usados estavam trancados dentro de uma sala do navio. E a chave? Eu não preciso nem falar também onde estava a chave, né? Até onde vocês acham que estava a chave? A chave tinha ficado no bolso de um marinheiro que nem embarcou no Titanic. Esse marinheiro que estava com as chaves, né, que precisava abrir a porta para pegar o binóculo, ele estava de folga e ele esqueceu de passar a chave pro outro cara que estava encarregado, né? Se o cara tivesse lá certinho, fazendo o trampo dele, né, cuidando da frente do navio e usando o binóculo para olhar o que estava na frente dele, né, que era uma parada gigantesca de gelo, o iceberg teria sido avistado há muito, mas muito tempo, ia ser avistado muito antes. O que com certeza faria com que eles percebessem o que tinha ali e, consequentemente, evitar a colisão, né? Agora, falando em ser avisado, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você for novo. E também ative o sininho aí de notificações, né? Pra você não perder nenhum conteúdo novo que a gente soltar. Assim vamos te manter sempre informado e vamos continuar aumentando o nosso conhecimento, beleza, galera? O iceberg era muito antigo. Galera, tem estudos que demonstram que o iceberg que proporcionou esse acidente lá em 1912, ele começou a ser formado naquele local desde 1000 anos antes de Cristo. Com isso, dá pra perceber que eles bateram numa parada que já deveria ser do conhecimento dos responsáveis da navegação há muito tempo. Aquela parada já estava por aquela região ali por mais de 1000 anos. Era algo que possivelmente era pra ter sido mapeado já. Ou seja, mais um motivo para ter sido evitada essa tragédia. O naufrágio durou 2 horas e 40 minutos. Após a colisão, né, que o navio se rebentou lá no iceberg, né, o navio demorou cerca de 2 horas e 40 minutos, galera, para ser totalmente coberto pela água. Como se não bastasse toda a agonia do momento, a temperatura da água estava a menos de 2 graus Celsius. Mas também, né, imagina você estava lá de boa, tranquilão, num navio de luxo, aproveitando a vida boa, e de repente o negócio começa a afundar. Gente correndo para todo lado. Água gelada, mas gelada. Mas não era pouco gelada não, galera, era muito gelada. Era com certeza muito pior que entrar dentro de um freezer. Então era fato, né, que isso levaria à morte muito rápido. Porém, sempre tem um felizardo, né, que consegue driblar situações inusitadas. Então eu preciso falar pra vocês agora de um cozinheiro da embarcação, né. O nome dele era Charles Jog. Essa lenda, ele conseguiu sobreviver por mais de 2 horas no mar, galera, porque ele tinha bebido uísque. Mas não foi pouco uísque não, ele bebeu muito uísque mesmo. Obviamente quando ele ainda estava a bordo, né. E foi justamente a bebida que o manteve vivo, porque conseguiu manter o corpo dele aquecido o tempo suficiente para chegar do resgate. Genial, né? Mas óbvio que o resgate não chegou rápido, né? Demorou mais de 2 horas para ele chegar também. Vale enfatizar, né, que dos 1.514 mortos na tragédia, apenas 336 corpos foram encontrados. Ou seja, mais de 1000 corpos descansaram no mar pro resto da eternidade, infelizmente. Haviam cerca de 2.400 pessoas no navio, porém só 20 barcos salva-vidas. Bom, em teoria, a embarcação possuía capacidade para abrigar 64 barcos, sendo que 48 já seria um número suficiente para comportar todo mundo que estava ali. Mas infelizmente, como a gente bem sabe, né, a realidade foi muito diferente. E eles colocaram apenas 20 unidades a bordo. Para salvar todas as pessoas que estavam dentro do Titanic, deveria haver pelo menos 120 pessoas dentro de cada barco.
só que a capacidade era de apenas 40 pessoas. E ainda vale enfatizar que o primeiro bote que saiu levou apenas 12 pessoas. Não levou quase ninguém dentro, sobrou muito espaço naquele primeiro. Sem contar o fato, que apenas as pessoas da primeira e segunda classe possuíam direito ao bote salva-vidas. E mesmo assim, nem todas dessas classes foram salvos, muita gente morreu. Havia muitos imigrantes que estavam viajando na terceira classe, E por não conseguir entender o que estava acontecendo e nem o que estava sendo dito, porque era muito idioma falando ali ao mesmo tempo, eles não conseguiram reagir ao que estava acontecendo. Muitos deles acabaram ficando até presos em locais que impediam que a terceira classe acessasse as demais. E óbvio que essa situação foi muito macabra se a gente parar pra pensar, Pelo menos na minha opinião. Eu fico imaginando, você tava ali tentando mudar de país, pegou a terceira classe, que era a passagem mais barata, pra poder se deslocar. Muitas vezes nem entendia o idioma que estava falando dentro do navio, obviamente. Aí do nada o navio começa a afundar, uma gritaria do caramba, água entrando, pessoa morrendo pra cá, pessoa morrendo pra lá, falando vários idiomas que ninguém entendia, ficando perdidão lá no meio de todo mundo. Deve ter sido uma situação muito horrível, E foi de fato uma das tragédias mais tristes da história. O treinamento que foi adiado. No dia em que ocorreu o acidente, era para ter tido um treino de emergência, para caso alguma situação de pânico acontecesse. Esse treinamento tinha a finalidade de instruir as pessoas de como ajudar uns aos outros caso alguma coisa mirabolante de pânico geralmente acontecesse, Só que aí o capitão parou, pensou e falou: que ideia genial, Vamos cancelar o treinamento. Cancela o treinamento. Pra que vai ter treinamento? Cancela, não é necessário ter treinamento. Precisa de treinamento? Não precisa. E essa simulação era para ter acontecido algumas horas antes, do real acidente. E isso com certeza possibilitaria que mais pessoas fossem salvas, Porque elas iam ter pelo menos uma noção do que elas deveriam fazer caso alguma coisa desse tipo acontecesse. Só que a triste verdade é que apenas 30% das pessoas saíram com vidas, Pô, o capitão se vacilou quantas vezes, Era pro cara ter visto o iceberg na frente, ele não viu. Era pra ele ter mandado brecar o barco, ele não brecou o barco. E agora, não bastando isso, ele também cancelou o treinamento dos caras, Que era pra ter ajudado a galera a se preparar pra algum evento. O cara pisou na bola, O cara pisou na bola mesmo. Pedido de socorro ignorado. Quando toda a tragédia teve início, que a tragédia começou e tal, o navio tentou pedir ajuda por meio de sinalização com luzes, e pedido de socorro. Mandaram a luz pro alto, Pá, deram aquele tiro, aquela luz, falando, pô, preciso de ajuda. E tinha uma embarcação próxima ao Titanic naquele momento, que era o USS California. Porém, os caras literalmente ignoraram. Eles simplesmente ficaram bem de boinha e saíram fora. O navio Carpathia, ele até foi enviado ao local, Porém, não foi o suficiente. Muitas vidas seriam poupadas se o California tivesse se juntado ao Carpathia, para ajudar no resgate. Só que o capitão do USS California ordenou para que a tripulação ignorasse o pedido de socorro. E é claro, caso essa embarcação não se negasse a prestar ajuda, poderia ter sido preservada mais de 1.500 vidas. Será que é normal, os capitães daquela época, daqueles barcos lá, ser tão chato assim, velho? Seus destroços só foram encontrados 63 anos depois. No dia 1º de setembro de 1985, os cientistas conseguiram achar os restos do Titanic no Oceano Atlântico. Isso foi graças a uma missão secreta da Marinha Americana, mas engana-se você que essa busca foi fácil de ter sido liberada. O Titanic foi encontrado pelo oceanógrafo Robert Pollard, criador de um mini submarino robotizado, chamado de Argo. E esse Argo ele tinha como função explorar águas profundas. Só que para ele conseguir fazer essa descoberta, ele precisou fechar um acordo antes. Teve que fazer um acordinho ali. Um no qual o Robert poderia procurar o Titanic no tempo que sobrasse de outra missão, que ele já estava realizando no caso, E essa missão era para encontrar 2 submarinos americanos que naufragaram. A busca pelo Titanic em si aconteceu durante 12 dias, e com ela foi possível ver que a polpa e a proa estavam completamente separadas uma da outra. Estavam pelo menos a uma distância de aproximadamente 720 metros, ou seja, de fato aconteceu do navio partir no meio e uma parte para cada lado. E também vale lembrar que não era rasinho o lugar que o Titanic estava não, Ele estava mais ou menos assim a 3.800 metros de profundidade. Bem fundo, galera? Tecnologias desenvolvidas para a exploração. Uma empresa chamada OceanGate, que é especialista em exploração de águas profundas, desenvolveu um submarino tecnológico que tem a finalidade de levar pessoas até o Titanic. Com esse projeto, as pessoas terão a possibilidade de ver os destroços do Titanic, pagando um valor nada caro, um valor tranquilo, valor só de $125 mil. Pagando essa pequena graninha aí, você poderá vivenciar uma experiência de 10 dias de viagem, tendo oficinas e treinamentos inclusos durante todo o processo. Cada descida terá duração de 90 minutos, e cada 3 clientes serão acompanhados por um piloto e um historiador, com a possibilidade de 3 horas liberadas para a exploração dos destroços. E é claro que eles também vão ter a companhia de biólogos e especialistas marinhos. Galera, vocês teriam coragem de fazer um negócio desse? Comenta aqui embaixo para eu saber. Titanic 2. Na China, está sendo construído um navio chamado Titanic 2, pela empresa Blue Star Line. O intuito dessa empresa é refazer a rota original do Titanic. Um cara chamado Clive Palmer, empresário australiano, diz ter criado o Blue Star Line para fazer referência à empresa que realmente desenvolveu o Titanic na época, que era a White Star Line. É um projeto que custa cerca de $500 milhões, contará com seu design e decoração o mais fiel possível ao Titanic,
Ou seja, eles querem fazer um navio idêntico ao Titanic. Entretanto, né, vai ter algumas pequenas modificações que vão deixar o navio mais seguro, como sistema de navegação, combustível, bote salva-vida para todo mundo vai ter como se salvar ali se algo acontecer, né? No seu salva-vida, né? Não sei se vai salvar, mas pelo menos vai ter. Pra ser sincero com vocês, galera, eu não seria cobaia nessa primeira viagem não, sabe? Eu ia deixar pelo menos os caras fazer logo umas 3, 4 viagens pra ver se todo mundo ficou vivo, se ninguém morreu. Aí talvez eu ia pensar em ir. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você tem algum tema ou assunto que você gostaria de ver aqui no canal, comenta aqui embaixo pra gente saber. O comentário de vocês é muito importante para nos ajudar a ter ideias de novos vídeos. O que você acha que seria super interessante da gente trazer aqui pro canal? Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se possível também ativa o sininho aí, né, pra você sempre estar recebendo as notificações de novos vídeos. A gente quer sempre estar trazendo conteúdos novos pra sempre aumentar o nosso conhecimento, beleza? Também não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, mas também tem o link aí na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra todos e tchau!